Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que está no ano 2. Eu e o Luiz Ceará sempre trazendo grandes nomes do esporte desde o ano passado, e hoje a gente tem uma lenda do basquete brasileiro. Um prazer muito grande de recebê-lo aqui, né, Ceará? É verdade, o Breno. O Marcel, ele não é um ex-jogador de basquete. Ele não é um médico atual, ele é um personagem da história do Brasil, né? Porque ele, como jogador de basquete, foi absolutamente genial, com 16 anos estava na seleção, né? Ele é parte da história, da época mais brilhante do basquete do Brasil, né? E ele, como homem, ele acabou virando médico, né? É uma profissão das mais fantásticas, né, e difíceis. A primeira pressão, do cara que tem mais pressão na Terra é o médico, depois é o jornalista. Então ele faz parte dessa nossa loucura. E ele se tornou um personagem do Brasil. O Marcel é um cara do Brasil, um exemplo para todas as pessoas, para todo esportista, é um exemplo para todo ser humano, para todo homem que quer ser alguma coisa na vida decente, né? O Marcel é esse exemplo, né? Uma pessoa absolutamente simples, né? E absolutamente genial, né? Gênio, nunca se recusou a dar uma entrevista, né? Tá falando com a gente hoje, mas ele teve uma época que não podia andar na rua. Então, sabe? E hoje está trabalhando como médico. Não é um cara sensacional? Não é, Marcel? Você é sensacional ou não? Você exagerou um pouquinho, né? Mas realmente, prazer estar aqui, né? Ceará, Breno. E para mim sempre foi muito difícil mesmo, é muita pressão, porque mesmo na minha formação eu tive que fazer as duas coisas juntos, basquete e medicina. Agradeço muito as suas palavras, mas assim, você forçou um pouco quando você fala de gênio, né? Porque eu acho que o gênio do esporte é aquele 1% que nós temos no mundo todo, assim, do qual eu sei que eu não me incluo. Ayrton Senna, Pelé, né? Maradona. Mas você é um ídolo nacional, né, Marcelo? Você é um ídolo nacional. Nelson Piquet, então, eu tenho minhas cacetadas nas minhas épocas, né? E assim, andar na rua eu sempre andei, porque era bem disfarçado, assim, eu não gostava muito não era mídia, né? Porque antigamente hoje tem essa expressão mídia, né? Mas assim, você tinha mais espaço, né, antigamente. Um cara que não era do 1%, ele tinha mais espaço de sair, jantar e fazer. Eu, por exemplo, o Oscar, que jogou mais tempo, e já pegou essa fase, eu já fui com ele era no McDonald's perto do Juventus, ali na Moca, né? E estamos lá discutindo alguma coisa do time que a gente ia fazendo. Parou o McDonald's, ele teve que dar
autógrafo para toda a criançada, tirar foto com todos os pais e mães, e é o que acontece hoje com os grandes craques. Aí ele foi mais midiático, diria assim. Isso. Chegou a pizza, vamos esperar? Vamos. Espera um pouquinho. Desculpa, essa eu nunca fiz, viu? É a primeira vez. Você falou que eu era disponível para entrevista aí. Muito inteiro. Pronto. É um monstro. Pronto. Desculpa aí, viu, turma? Que é isso? Que é isso. Tá boa a pizza, não? Nossa, essa pizza é boa, rapaz. Tem uma pizza em Jundiaí aqui, levou tempo eu descobrir, viu? Aí Bom, toda vambora. terça é dia de pizza aqui em casa. Ah, é? Aí é bom. Você me deu uma ideia, hein? Vocês estão convidados. Você tá morando onde, Ceará? Moro aqui em Campinas. Ah, não pode vir, só chegar. Eu nunca morei em São Paulo, viu? Ah, nunca? Nunca. Nossa. Eu trabalhei 41 anos de televisão morando aqui em Campinas. Você é Guarani ou Ponte Preta? Macaca, né? O Breno é Guarani. Você sabia que o meu tio, Dr. Matias Ponícoa Júnior, foi presidente da Ponte Preta? Sabia. Então. Eu conheço um pouco a sua história aqui de Campinas. Não é? Então, minha mãe fez um sucesso, era do Museu dos Esportes. E minha mãe, eu era para ser por exemplo, fosse a Maria Esther Bueno, minha mãe, eu ia ser o filho da Maria Esther Bueno, porque minha mãe, meu pai podou. Mas ela tinha recorde de atletismo, ela era da seleção brasileira, ela foi convocada para a seleção brasileira de basquete, ela voltou no esporte aos 39 anos e acabou com o joelho dela também. Mas... Seu pai é um brincalhão. Meu pai se arrependia, nossa senhora, porque ele tinha ciúmes, porque ele era um caboclo lá do Cafuso, lá do Mato Grosso, e foi estudar em Campinas, né? E aí ele se apaixonaram, ele tinha ciúmes. E porque minha mãe era bonita, assim, né? Sua mãe morreu? Seu pai? Nada, tá vivo, 89 anos. Nossa. Tá vivo, mora sozinha, dirigia até pouco tempo, ela dirigia. Nossa, que beleza. Beleza. Como diria em bom português, benza a Deus. Benza a Deus, é isso mesmo. Vai, Brenão, manda Ô, bala. Marcel, só vai um pouquinho mais para a sua esquerda. E você Aí. também, Ceará, um pouquinho para a sua esquerda. Aí. Beleza, agora vocês estão no meio. Então, Então vamos lá. Ô Marcel, até a gente estava falando aí, você disse que o Ceará exagerou, mas o Oscar Schmidt, o ano passado aqui no Pod Esportes, quando a gente falou com ele, ele falou de um ídolo que ele tinha, um cara que ele se espelhava, e ele falou sobre você, né? Eu queria saber dessa relação de vocês dois, desse casamento, né, dentro e fora das quadras. Outro exagerado. Esse, então, não existe, assim, mínimo para ele, né? Sempre o máximo. Eu conheci o Oscar numa seleção juvenil que a gente foi disputar um brasileiro em Fortaleza e ele jogava por Brasília. Aí ele era muito ruim, mas já tinha, assim, o que precisa para ser jogador, né? Ele gostava de treinar, aquelas coisas todas. Tinha a família que ajudava, tinha toda a equipe já pronta. Aí ele pintou em São Paulo. Cláudio Mortari teve a dica e foi buscar ele em Brasília. E antes disso ele foi para uma seleção juvenil, que nós fomos para Bahia Blanca. Ele tinha 2,2 metros, ele não enterrava. Eu falava, mas Oscar, por que você não enterra? Eu não consigo. Porque a bola atrapalhava um pouco ele. Mas, de repente, quando você coordena tudo, né? Aí ele com sei lá, 15, 16 anos, ele já estava jogando no adulto também. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou testemunha que ele, naquela época, anos 70, ele já falava assim, eu quero viver do basquete. Eu falei, você é louco, cara.
Os caras que jogaram basquete pra caramba, Vlamir, Amauri, os caras da geração agora, tem tudo que trabalhar, tem tudo que fazer faculdade, tem tudo que... E você quer usar o basquete como meio de vida sem nada? Não, eu quero treinar, a minha vida é o basquete. Eu quero fazer a minha vida com o basquete. E não é que ele não estudou, não, porque ele entrou em 2 faculdades. Ele entrou no Mackenzie em Economia e na FMU em Educação Física. Ele parou para ir para a Itália. Estava fazendo faculdade quando ele foi para a Itália. E lá ele desenvolveu e fez o sonho dele, foi isso. Então, ele sempre foi um cara, isso que ele fala, que ele treinava mais que todo mundo, é verdade. Inclusive, eu saí da frente dele, a gente tinha uma rivalidade com o mesmo objetivo, né? Então, eu não tinha uma rivalidade com ele que eu queria atrapalhá-lo se ele estivesse jogando bem e a gente ia ganhar o jogo. E vice-versa. Também, né, depois que ele virou jogador, porque eu virei jogador uns 2 anos antes dele. Eu fui para um Mundial em 74, e um Pan-Americano em 75 e um Pré-Olímpico em 76 sem ele. Ele não estava na seleção. Ele entrou comigo no partido de 77. Então, tinha uma rivalidade assim. A gente ficava arremessando, ele numa cesta e eu na outra, arremessando, depois de treino, a seleção brasileira inteira no ônibus, esperando a gente terminar de arremessar, que os caras queriam ir embora para jantar, e nós arremessando, ficava só Arividal. Só tinha um jeito que os caras conseguiam parar. Eles apagavam a luz do ginásio. Daí a gente ia embora. E depois eu fui perguntando, a gente vai fazendo essas entrevistas, faz entrevista junto, e eu falava assim, eu não vou sair antes que esse cara saia. Eu vou ficar arremessando, eu vou sair, eu sou o último a sair. E ele pensava assim, se ele está achando que ele vai ser o último a sair, tá louco. Porque daqui eu não saio se ele não sair. Entendeu? Então a gente ficava mais 40 minutos depois do treino arremessando, a gente chegava antes. E como a gente era muito amigo também, a gente ficava no mesmo quarto, e aí a gente treinava, a seleção treinava 2 vezes, a gente treinava 4. Porque a gente ia correr de manhã, ia treinar arremesso a mais antes do treino à tarde. E eu parei com isso quando eu entrei na medicina. Porque quando eu entrei na medicina, eu não podia mais ter essa carga de treinamento extra. Eu só fazia o que me mandavam, né? Então, a minha carreira teve uma flexão, assim, em 78, 79, e depois eu retomei quando eu terminei a medicina. Daí eu pude ir para a Itália também, essas coisas todas, né? E na seleção era sempre assim, era uma coisa assim, se eu fazia 10, ele queria fazer 100, se ele fazia 100, ele queria fazer 110, e a gente conversava, a gente falava, discutia, tudo, mas sempre tinha objetivo, eu nunca quis destruir a carreira do Oscar para favorecer a minha e vice-versa, né? E daí eu fui padrinho de casamento dele. Aí tem história pessoal, assim, se a gente juntar, mas sai cada coisa, é um absurdo, né? É uma história fantástica, né? E vocês acabaram ganhando para o Brasil, né, uma medalha que foi uma coisa absurda, né? Em 87, em Indianápolis. Esses números estão certos? 39 pontos e 10 assistências nesse jogo? 31 pontos e 10 rebotes. 10 rebotes. Isso. E a última cesta? E a última cesta eu que fiz. Isso. Me fala uma coisa, Marcel, o que você pode falar pra gente desse jogo? Porque é assim, todas as coisas que a gente ouve, entrevistas e tal,
As pessoas falam com esse orgulho, mostram as imagens que são absolutamente fora da realidade, né? As narrações, os caras deitados chorando, você chorando. Mas o que foi isso? Bom, era assim, os Estados Unidos, historicamente, agora mudou um pouco, porque o mundo ficou mais globalizado, e os Estados Unidos, por exemplo, para jogar na NBA, você tinha que... A única porta de entrada que você tinha era a NCAA, era o Campeonato Universitário Americano. Eles só pegavam jogadores dali, né? Então, o resto do mundo tinha jogador, mas assim, a gente não sabia o que estava acontecendo na NBA ou na NCAA. A gente jogava o jogo e usava esses campeonatos internacionais para se atualizar. Então a gente ia ver o jogo dos americanos, num Pan-Americano, por exemplo, para ver o que eles estavam fazendo, qual a bola que eles estavam fazendo, qual era o sistema de jogo, como é que eles marcavam. A gente ficava lá observando para ver isso, porque a gente não tinha essa entrada nos Estados Unidos para fazer isso. Aí começaram os atletas a jogar universitário, essas coisas foi melhorando até que hoje a NBA viu que é uma fonte de dinheiro muito grande o mundo. Então ela fez que nem fez a Fórmula 1. Fórmula 1 tinha um monte de corredor inglês, eles começaram a abrir para brasileiro, para alemão, né? Por quê? Para japonês, para espalhar o poder deles. E é o que eles fazem. Então eles abriram a tecnologia deles. E hoje um garoto que está começando no basquete ele não quer mais jogar na seleção brasileira, ele quer ir para a NBA. Mesmo sabendo que na NBA são 450 jogadores com reserva de mercado, 150 estrangeiros e 300 americanos. Bom, na época, em 87, já podia ser jogado com os profissionais. Mas eles não davam bola. A NBA ainda não dava bola para a FIBA, que é que organiza o basquete no mundo. Mas grandes competições como a Olimpíada e o time principal deles. Então, quando o Brasil foi terceiro lugar em Roma, na Olimpíada de 60, quem jogou lá foi aquele Bill Russell. E mais um monte de cara, o Oscar Robertson, eles jogaram contra esses caras, eram os nomes. Eles, quando eram juvenis, né, que eles estavam com 19, 20 anos, eles iam jogar a Olimpíada antes de ficar profissional, o melhor time que eles montaram. E foi isso que eles fizeram com o Pan-Americano. Porque o Pan-Americano era em Indianápolis, que é um dos berços do basquete, no meio oeste americano ali. E a hora que saiu a tabela do basquete, que foi em fevereiro daquele ano, saiu a tabela de quando seriam os jogos, os ingressos para a final, lá 15 mil lugares, foram esgotados em 15 minutos. Eles se esgotaram em 15 minutos. Porque todo mundo queria ver aquele time americano, né? Que ia ser o melhor. Eles já tinham anunciado, vai ser o melhor. E depois daquele ano, o campeonato universitário americano foi sensacional. A Indiana ganhou com uma cesta no último segundo do moleque lá. E isso tudo nós assistindo já. Então, o Pan-Americano inteiro sabia que a medalha de ouro do basquete era dos Estados Unidos e que a gente ia ir lá para jogar o segundo lugar, disputar o segundo lugar, né? E assim nós fomos. Vamos lá, vamos fazer, vamos jogar para ser o segundo, né, da Argentina, porque a gente sabe que o primeiro e o campeonato foi nessa dinâmica. Nós começamos jogando com Porto Rico
ganhando de 1 ponto ou de 3 pontos numa bola super duvidosa, uma falta no Gerson, e que uns falam que foi, outros que não foi, tá? Ele meteu os 2 lances livres e nós ganhamos o jogo. Aí, depois, nós perdemos para o Canadá. Né? Aí, contra as Ilhas Virgens, nós quase perdemos, ganhamos 7 pontos, umas coisas assim. A gente foi, né? A gente foi entrar na competição mesmo nas quartas de final, nas semifinais, daí nós começamos a jogar direitinho, né? Mas a nossa preparação foi o máximo que a gente podia fazer. E eu e o Oscar, que nós éramos os líderes, os mais velhos do time, a gente sempre se perguntava, puxa, eu tinha 31 anos e o Oscar tinha 29, alguma coisa assim. Falava, nossa, eu jogo aqui na seleção desde os 16, sabe? A gente sempre chegou perto, mas nós não vamos ter nossa chance. Mas eu estava pensando na Olimpíada de 88, sabe? Nessas conversas que a gente tem em seleção, porque antigamente, como não tinha mídia, não tinha celular, não tinha nada, a gente ficava jogando buraco. Né? A gente ficava lendo, a gente ficava ouvindo ouvindo o cassete lá, tava aparecendo tava aparecendo os CDs eram desse tamanho assim, que o cara botava DVD, a gente via. Pô, mas né, então a gente conversava muito, falava, não vamos ter nossa chance, não vamos ter nossa chance, não vamos ter nossa chance. E a gente estava preparado. Nós tivemos a felicidade de ir 1 mês antes. Nós ficamos em Houston. E lá em Houston, nós jogamos contra os Estados Unidos, o que eles mais têm é jogador de basquete, né? Todo mundo joga basquete. Na rua. E aí tem a NBA, o colegial, os caras que jogaram no universitário e foram jogar na Europa, né? Os caras que querem jogar na NBA. E nós fomos lá em Houston e nós fizemos 5 amistosos contra os jogadores que jogavam em outros lugares do mundo, que estavam lá no verão para treinar. Eles se reuniam toda noite para jogar. Um cara montou um time lá, e os nomes era cara que jogava com a gente na Itália, era cara que jogava na Espanha, era cara que jogava na Turquia, na Grécia. E nós fizemos 5 jogos com eles e ganhamos 4 deles. Os caras ficaram malucos, porque nós ganhamos dos caras. E eles estavam, antigamente tinha diferença de regra, eles estavam acostumados com a regra, eles jogavam fora, tá? Tanto é que o técnico do Houston Rockets quis que a gente jogasse um jogo contra os novatos deles, sem placar. E nós fomos lá, vimos o ritmo deles e fizemos. E então a gente estava bem preparado para isso, né? Chegamos lá e assim foi. Só que eu, por exemplo, a minha sensação da época, a hora que saiu que a gente ia jogar a final contra os Estados Unidos, foi de medo. Porque eu falo assim, eu tenho 31 anos, eu sou uma referência no meu esporte no país. Eu jogo fora do país. Eu vou jogar contra esses caras aí, na casa deles, tudo lotado, tudo pronto para eles ganhar. Os caras querendo jogar, eles não estão querendo só ganhar, eles estão querendo fazer aquela comemoração, aquela, né? Nós vamos tomar de 50. Aí eu volto para a Itália para jogar a temporada na Itália, derrotado por 50 pontos dos americanos. Falei, pelo amor de Deus. Porra, então eu estava com medo. Dos outros eu não sei falar, mas eu falei, nós vamos tomar um ferro aqui e ferrou. Como é que eu vou, que eu vou falar lá em casa, né? Entendeu? E começa o jogo. É uma avalanche. Os caras, assim, eles pulam, eles passam assim por você lá, né? Eles saíam no contra-ataque, assim, eu falo, meu Deus do céu,
Mas a gente estava se segurando, né? Sabe quando é? Os caras já põem 10, 12, 20, cai, estamos ali, segurando, e terminou 14. Aí terminou 14, fomos pro vestiário, né? Outra coisa importante, teve a palestra, você sabe que técnico gosta de falar, né? Adora. Isso, ele não vai jogar, né? Eu sei porque eu fui técnico, né, de basquete. Então, você tá com aquela adrenalina e você não vai jogar, porque o cara que tá com a adrenalina que vai jogar, ele vai pro jogo, ele vai quietinho, ele não gasta um ar, né? Ele não fala, ele tá no jogo, ele tá, né? Ele não tá fazendo graça, não, ele tá no máximo vendo assim e tal. Mas o técnico não, o técnico fala. Então o técnico fala antes do almoço, por exemplo, um jogo que nem esse, que foi às 4 da tarde. O técnico vai falar antes do almoço, antes de pegar o ônibus, no vestiário, no aquecimento, quando faltam 3 minutos, ele vai falar. Ele fala e você tem que ouvir a mesma coisa e tal. O Ari Vidal não falou nada. Ele já não falava muito, assim, né? Mas ele gostava também de falar. Ele chegou lá no vestiário e nós, cada um tem seu ritual, fazendo lá, tal, não sei o quê, sentamos, ficamos esperando, né? O sermão. Já estão prontos? Então, oegem no mas. Não falou mais nada. Oegem no mas é uma expressão espanhola, castelhana, sei lá como é que a gente vai falar, que joga o jogo, né? Oegem no mas. E aí isso parece que tirou um peso, né? Porque imagina ele ficar falando, querer falar para mim que nós temos que ter garra e vontade, que nós representamos o nosso país e temos que dar tudo de si. Vocês têm que dar tudo de si para né? Porque tem que acreditar que nós vamos conseguir e nós sabendo né? Você não é, porque não é o seu que vai lá com 15 mil pessoas, né? Não falou nada. Beleza. Aí, terminou o primeiro tempo, 14 pontos. Começa o segundo, era tempo de 22 tempos de 20 minutos. Então, eu juro por Deus, só estava 18 e alguma coisa. Começou o segundo tempo, a bola foi para lá, para cá, para lá, para cá. Eu olhei para o placar, faltavam 18 e alguma coisa. Quer dizer, não passou 2 minutos. Não se passaram 2 minutos de jogo. O que era 14 virou 26. Eu falei, pronto. Aos 50, já sei, o jogador já sabe, né? Às vezes você tá perdendo de 10 pontos, você fala, não, é só acertar aqui. Então acerta aqui, nós vamos lá. O que é isso? Vai e passa. Às vezes você tá 8 atrás, você fala, não vou passar nunca. Esses caras não vão deixar. Nós estamos 26 atrás dos caras, tem uns puta time. Falei, pronto, 50 pontos aí. Porque de 26 para 36 é mais 3 minutos. Depois eles vão cozinhar o galo. E lá no fim eles dão mais um aperto. E põe os reservas com fome de bola. Porque eu já fui reserva de seleção. Eu sei como é. Eu não joguei o jogo inteiro. O time, a seleção viu 30 pontos contra a Bolívia. Eu entro, eu quero fazer 20 pontos. Né? Eu estava sentado, os caras jogando, dá a bola aqui que eu quero jogar. Falei, pronto. Aí o que nós fizemos? O que a gente podia, gogó neles e bater, e procurar contato. Eu falei, aquela que você vai brigar contra 4, você fala assim, eu pego. Né? Os caras começam a se intimidar, não sei o quê, de botar num canto e tal, não sei o quê. Eu falo, fodeu. Pimba, dá bem dado numa e depois foi, que nem um maluco. Eu pego aqui. Aí nós começamos. Aí nisso, nós fomos percebendo que os americanos estavam errando, eles estavam procurando só jogo dentro da cesta, dentro do garrafão, e estavam muito ruins de fora do garrafão. Então nós fomos fechando o garrafão e deixando os caras chutar de fora. Os caras chutavam de fora, erravam, a gente fazia contra-ataque, chutavam de 3.
E eles erravam, e eles erravam e a gente começou. O jogador também sabe isso. Fala, esse cara não mete bola, eu vou abrir para ele. Começamos a abrir para os caras e fechar o meio. Então eles se estavam livres, lá estava fechado, porque eles queriam que a gente fosse marcar, que abra o espaço e o cara vai lá dentro fazer a cesta. Eles começaram a chutar de fora e errar. A gente começou a falar para eles chutarem, que eles estavam errando. Chuta aí, pô! Você tá livre aí. Os caras faziam isso, o cara ficou com complexo até. Né? O jogador lá americano, né? Eu acho que ele teve que se tratar depois de tanto que os caras abriam para ele e falavam, chuta! Aí, quando nós percebemos, a gente já estava na frente. E é a mesma coisa. No Pan-Americano anterior, nós jogamos contra os Estados Unidos, na Venezuela, jogava o Michael Jordan. O primeiro, jogamos 2 vezes. Perdemos uma na última bola, foi 3 pontos, mas estava 1. A gente tinha chance de ganhar, erramos, eles fizeram a cesta. Foi 3 pontos. E o segundo foi 8 pontos. Então nós jogamos bem contra esses caras. E o Oscar não foi, e o Marquinhos estava machucado. Nós colocamos 10 pontos em cima do time americano na Venezuela. Mas isso o cara tira 10 pontos, o cara faz assim com você. Ele tira em 3 defesas, acabou. O jogo está no pau de novo. Então a gente estava na frente, com aquele puta estádio, 8 pontos na frente, 5 pontos na frente. Falamos, agora eles vão reagir. Só que eles não reagiram, eles abriram o zoião assim. Sabe? Você vê que o cara está com medo. Os caras ficaram em choque. Como que está acontecendo e tal. E aí nós fomos levando o jogo e no fim nós ganhamos. Né? Então, basicamente o que aconteceu foi isso aí. A gente estava pronto para essa oportunidade, porque a gente treinava. Porque a gente treinava de arremesso de 3 pontos, porque o Ari Vidal tinha dado, que foi outra coisa que mudou o jogo, né? O Ari Vidal percebeu o potencial do Oscar e o meu e arremessar de longe. Muito longe, né? E ele deixou. Enfim, ele falou, vocês podem chutar a hora que vocês quiserem. E aí o time montava, porque a porcentagem tem esse dado que a turma sabe. O Oscar foi um grande arremessador de 3 pontos na carreira, certo? Qual é a porcentagem do Oscar de arremesso de 3 pontos do Oscar na carreira dele? Quanto vocês acham? Mais de 90%. Que você está falando para mim que no jogo o Oscar arremessava 10 bolas, acertava 9 de 3? É isso? Isso. Ele estava jogando, não ia ter liga para ele, porque na NBA ele era... Se ele fizesse isso, ele era muito melhor que o Michael Jordan. Uma porcentagem aceitável de 3 pontos são 35% dos arremessos. Uma porcentagem excepcional é mais que 40%. A nossa era mais. O Oscar é 42% na carreira de 3 pontos. Isso significa que cada 10 bolas que o Oscar chuta de 3 pontos, 4 ele acerta. Certo? 4 ele acerta e 6 ele erra. Os pivôs, todos os nossos pivôs, podem ver, pegavam tudo mais. Eu peguei de rebote. Então, os caras já sabiam que o Oscar ia chutar, que eu ia chutar de 3 pontos, ele dava a bola e já ia pro rebote, já pegava a posição lá embaixo. E muitas das vezes eles pegavam a bola, qualquer dificuldade ali de fazer a cesta, ele pegava e jogava para nós de novo. A gente estava super treinado nesses mecanismos. Assim. Na época, a gente ia no contra-ataque. Você vai no contra-ataque em vantagem numérica, você quer fazer bandeja. A gente parava e chutava de 3. Isso, sempre falava assim, maluco, eu fazia isso na Itália, os caras eles lembram de mim até hoje. Os caras falavam, 3 contra 1 no contra-ataque, ele parava e chutava de 3.
e fazia. Eu era tão feliz. Os caras ficavam malucos com isso aí. Porque, 3 contra 1, né? Você vai lá e faz a cesta. Eu parava e estava em 3 pontos. Os caras, nossa, os tempos ficavam loucos. Então, isso na época, né? E isso foi, você vai pegar a estatística do jogo, nós fizemos 17 bolas de 3 pontos e os Estados Unidos fez 3. Sem contar as que nós levamos falta, estamos 3 lance livre e fizemos 3. Isso não dá, tem que ver o tape para ver quantas foram. Mas assim, é uma diferença gritante porque eles ganharam de tudo. Eles fizeram mais cesta, eles pegaram mais rebote, eles perderam menos bola. A estatística desse jogo deles é perfeita, só que a nossa é excepcional, porque nós fizemos essa quantidade de bolas de 3 pontos, que hoje em dia é arroz com feijão, né? Hoje em dia todo mundo arremessa de 3 pontos, grandão, baixinho, armador, ala. Hoje virou 3 pontos bom o jogo. Se você não sabe arremessar de 3 pontos, você não vai ter muito espaço no basquete de hoje. Assim. Ô Marcel, eu queria que você falasse um pouquinho 2 situações. A primeira, como que o basquete entrou na sua vida? Você até comentou do Oscar, assim, que ele não tinha muita intimidade com a bola. Você já tinha o dom, já era uma coisa que desde pequeno você tinha, e depois, sendo um grande jogador, como que você resolveu fazer medicina no meio da carreira? Então, eu não lembro como é que eu comecei no basquete, porque eu lembro, assim, de bola de basquete numa casa que eu morava aqui em Jundiaí, onde o Mauri não era nem nascido. Eu sou 6 anos mais velho que o Mauri. E essa casa eu morei até 4 anos de idade. Então eu devia ter uns 2, 3, meu pai jogava. Então o meu sonho era jogar igual o meu pai. Então eu acompanhava o meu pai, eu levava a sacolinha de treino dele, de jogo. Eles usavam aquelas faixas para enfaixar o pé para não torcer. Eu que enrolava a faixa, eu montava a sacolinha, eu ia. Depois que eu fiquei mais velho, ele me deixava ir no vestiário, ver as conversas, os caras tomando banho, se trocando aquele ambiente, o técnico falando. Só que aconteceram 2 coisas aqui em Jundiaí. Não tinha time para a minha idade. Eu tinha 11 anos, não tinha time de 15 anos. Então eu sofria bullying. Os caras não me passavam a bola, não deixavam eu pegar a bola, tiravam sarro de mim. Era um troço de louco quando ia jogar basquete. E os outros esportes, eu não era ruim, eu era ridículo. Né? Só vai um pouquinho mais para sua esquerda. Eu era ridículo na natação, na vôlei, tênis, futebol. Futebol, eu era dono da bola. Acabei de goleiro no time. Vocês não têm ideia. Então, só que quando eu, na escola, o professor de educação física, eu lembro até hoje, eu tinha 9 anos e teve aula de educação física, ele tinha um jogo que chamava basquetinho. E ele colocava embaixo da cesta uma bola de medicina ball de 10 quilos, que na época tinha, colocava um aluno ali e você ia com a bola e entregava a bola para o aluno. Era a cesta. Você não arremessava na cesta, você só brincava com a bola, assim, ia batendo bola, né? Dividia o time, dividia a classe em 2, né? E nesse jogo eu jogava bem. Nesse jogo eu me destacava com os caras da minha idade. Então foi a minha esperança. Eu falei, aqui eu acho que eu consigo, né? Mas foi um sacrifício muito grande para fazer. E aí, eu era muito baixinho e gordinho. Eu, em 16 meses, eu cresci 22 centímetros. Eu fui de 1,72 para 1,94 em 1 ano e 4 meses.
nessa fase. Aí eu já comecei, aí eu coordenei, depois que eu dei o estirão, aí eu comecei a jogar com os caras de mais velhos, né? O time de Jundiaí começou a melhorar, a gente jogava contra o Biratã, contra o German, o Gonzalez, o Carioquinha, o Adilson, jogava contra os caras. Eu fui para a seleção brasileira com 16 anos, jogando em Jundiaí, e aí o Sírio me convidou para jogar lá, e eu segui minha carreira no Sírio, e fui, aí vai passar a segunda parte da sua pergunta, e fui com 17 para 18 anos, eu era cestinha do Campeonato Brasileiro de Seleções estaduais, eu era cestinha do Campeonato Metropolitano, eu era cestinha do Campeonato Estadual e jogava com esses caras. E na seleção, eu jogava 2 minutos por jogo. Meu pai foi lá perguntar. Pô, meu filho é isso, como é que na seleção, não estou falando que ele tem que ser titular, nada disso, mas por que ele não joga junto com os caras, ele fica sentado o tempo inteiro? Eles foram fazer uma excursão agora na Europa, tinha 5 jogos, ele jogou 4 minutos. 5 jogos, sim, no total. Porque o seu filho tem que esperar o momento dele, a hora dele. Que eles estavam certos, porque eu tinha 17, os titulares eram o Carioquinho, o Adilson, o Dodi, o Marquinhos, tinha 21. Pô, mas você sabe como é, né? Eu queria jogar, né? Aí meu pai falou, tá, então ele vai esperar lá nos Estados Unidos, porque o técnico americano convidou ele para jogar chamava Bradley University. Os caras falavam, pode ir, né? Vai, né? Tá bom, vai. E tinha o Pan-Americano de 75, que era no México. Então, lá nos Estados Unidos, você tem que estudar e jogar. Tem que ter nota, senão você não joga. E o ano letivo começa no fim de agosto. Então, no fim de agosto, eu fui para lá. Só que os treinos de basquete, antigamente, só podiam começar no dia 15 de outubro, porque o cara tem que estudar. Mas isso não impede dele ficar rachando. Lá, o time já está escolhido, já foi, né? Já me convidaram para vir para cá, você vem estudar aqui que você vai jogar. Então tá bom. E os técnicos assistem, eles não podem interferir no jogo, dar treino, aquecimento, nada disso. A gente ia lá, arremessava, aquecia e saía rachando. Só que eles podiam fazer teste. Então, lá na Braga, eu lembro até hoje, tinha um arinho assim, e mal passava a bola. Assim, ficava 1 centímetro a mais do diâmetro da bola, era o cesto. Os caras falaram assim, você vai arremessar 50 lance livres daqui, eu tinha 18 anos, 50 lance livres, nós vamos contar quando você acerta. Então, pega aí, quando você ficar pronto, falei, estou pronto. Arremessei 50, fiz 36. Ele falou assim, nunca ninguém fez isso aqui. Aí tinha um negócio de alcançar, de pular, assim, onde você chega, pulando. Os tênis eram aquele Converse que as meninas usam para sair hoje. É os tênis que a gente jogava. O aro tem 10 pés e eu subi 14 pés. E você também nunca ninguém chegou aqui. Eu sei que 1 mês depois de treino, desses treinos assim, o cara me chamou e falou assim, você fica os 4 anos aqui, você vai jogar na NBA. Que foi o meu erro. Porque eu catei o telefone e falei pro meu pai. Meu pai falou assim, eu vou aí. Né? Tá bom, né? Falei, mas contentíssimo, porque eu ia jogar na NBA, ficar 4 anos lá, eu tinha as condições de treino lá iguaizinhas que eu tinha em Jundiaí quando eu comecei. A quadra era minha,
o cara me dava bola novinha, o cara abria o vestiário para mim, tudo. Falei, estou nos Estados Unidos, vou ficar aqui. Eu falava assim, posso ficar aqui nas férias? Porque a seleção para mim já tinha ido. Só que meu pai foi lá conversar com o diretor, falou, lindo, vocês falaram que era para esperar o tempo dele? Pois é, agora ele vai jogar, falaram que ele vai ficar lá os 4 anos e jogar na NBA. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Onde já não podia mais, a profissional não jogava com o amador. Né? Não é assim, o Marcelo é nosso. Puta, um rolo, me fizeram voltar para jogar o Pan-Americano. Mas e meu pai no meu pé falou, o basquete não dá dinheiro não. Não, eu disse, mas pai, é NBA não. Você tem que se informar, tal. Não, eu me formo em educação física, tem educação física. Não, ele queria que eu fosse dentista. Não, porque tem que ver faculdade boa, não é que educação física, onde já se viu? Não, pai, mas não sei o que lá. Bom, eu sei que estava esse impasse. No final daquele ano, começou o campeonato, eu virei titular do time em 3 jogos. E pro cara de primeiro ano é um troço de louco. Quando eu falo, eu joguei um ano lá. Né? Quando eu falo as minhas médias, ou os caras descobrem as minhas médias nesse ano, eles falam, nossa, mas essa é a média do Michael Jordan, essa é a média do fulano, eles comparam. Do primeiro ano, eu entrei no vestiário da Bradley, me olhei no espelho e falei assim, você tem cara de médico. E aí, eu até queria jogar os 4 anos e virar médico depois, né? Tá certo? Mas meu pai não deixou. Naquela época a gente nunca ia contra o pai, eu voltei, fiz cursinho 6 meses e entrei na faculdade de medicina. Né? Entrei e aí depois disso, eu acho que assim, eu tenho um amor muito grande pelo basquete, mas eu acho que medicina é a minha missão. Então, eu acho que você não escolhe a missão é que te escolhe. Eu sei que do nada eu achei que ia ser médico, não tinha uma influência de nada. Eu estava lá, virando profissional da NBA, ia construir a minha carreira, eu já estava com tudo na cabeça. Eu falei, vou treinar que nem maluco aqui 4 anos. Que eu vou o máximo que eu puder fazer. E de repente eu falei, vou ser médico. E virei médico. Bom, aí no fim, quando o Ceará sabe muito bem a história do profissional do esporte que termina a carreira com 30 e depois não tem mais nada, isso aconteceu comigo também. Resolvi fazer time, ser técnico, tal. Chegou uma hora que eu não tinha mais nada. Tinha gastado tudo que eu tinha ganho aqui, já não era muito, né? Mas eu era médico. Aí comecei a ser médico. E fui recuperando tudo e tal, e hoje eu estou satisfeito com um médico e não quero nem mais saber de basquete, essas coisas. Né? Nem cabe mais na minha vida. Bom, pelo andar do tempo, eu vou falar tchau para você, mas na verdade, vocês estão roucos de tanto falar. Mas eu quero te dizer que... A gente está aqui para te ouvir mesmo. Mas eu queria te dizer que a gente ficaria, com certeza, vou falar uma bobagem, mais uma semana conversando. Eu sou bom para, assim, se essa conversa fosse num voo que saísse de São Paulo e fosse para a Austrália. 18 horas de voo. E eu começasse a falar essas coisas todas aí. Nossa Senhora. E até lá. Mas eu quero te agradecer de coração e te dizer que foi uma honra para mim. E te entrevistei tantas vezes, que acompanhei a sua carreira muito de perto, porque era também uma época que eu estava muito nativa, né? Hoje eu estou de um outro lado. E que o esporte me deu, Marcelo, isso que está acontecendo aqui. Isso a minha carreira me deu, entende? De poder ficar perto. Eu vejo as fotografias que eu tenho de Olimpíadas, de Copa do Mundo, e eu estive perto
do máximo das coisas que eu gostei na vida. Ou seja, eu gostei sempre disso. Eu sempre gostei de vocês, dos atletas, no geral. E Deus me deu isso. Eu fiquei muito perto dos caras que eram os melhores, né? E hoje eu posso desfrutar dessa conversa. Então eu queria te agradecer por isso. E te dizer que eu fiquei imensamente feliz de te ver, de conversar um pouco com você. A gente conversou um pouco fora, de saber que você está bem, está praticando a medicina, que é uma coisa legal pra caramba. Não vamos nem discutir isso, de tanta necessidade que esse país tem dos médicos, né, e da saúde. E dizer que você foi, vou reafirmar, você é daqueles que orgulham o país, que orgulharam como. Por isso que aquela coisa de Indianápolis foi tão importante se falar da forma como você falou, porque é um lado que pouca gente sabe, né? O pessoal vê muito aquele tape, aquele momento, mas não sabe dessa história. Muito obrigado de coração, foi uma honra muito grande. Eu agradeço muito, acho que é sempre um prazer falar com você. Eu agradeço muito ao esporte também, porque tudo que eu consegui é por causa do esporte, né? Sabe? A gente nunca tem o que a gente quer, tudo o que a gente quer, mas o que a gente tem, o que eu tenho foi conquistado graças ao esporte. Por exemplo, faculdade de medicina, meu pai pagou a matrícula. O Círio pagou o resto. Que o Círio era bom, dinheiro na mão ele não dava. Eu contando história, mais caro ele dava, apartamento quando eu casei ele deu. A faculdade pagou, para mim. O título mundial. Então, para mim, pro Dodge, pro Advírus, né? Então, tudo que a gente conquistou, Ceará, o esporte tem muito a ver. E eu sou muito grato ter podido dedicar a minha vida útil, né? Você sabe? Festa na faculdade de medicina, eu fui a 3. Eu tinha que jogar, alguma coisa, eu tinha que abrir mão. E estar aqui hoje, podendo ter essas histórias para dividir com vocês. Muito obrigado. Espero que vocês me chamem de novo. Com certeza, vamos fazer. Com certeza vamos fazer. Com certeza nós precisamos retomar, viu, Breno? Vamos, claro. Vamos retomar. Porque tem muitas histórias para contar ainda. Aliás, Marcel, já fizeram caricatura sua? Já, tem algumas. Porque você vai mandar uma caricatura especial para você, que o Caricasson é o artista que faz as caricaturas de todos os nossos entrevistados. Que legal. Então ele vai fazer uma caricatura especial sua com a camisa da seleção, da época. Obrigado. E vamos mandar para você também. Você gosta de café? Gosto. Vamos mandar para você café gourmet do sul de Minas Gerais, o café da Serra da Canastra. Vamos mandar para você aí em Jundiaí. Muito obrigado, viu? Agradeço muito. Mas esse café chega. Esse chega. Entendi a mensagem. Esse chega, né? Muito bem. Muito obrigado, viu? Agradeço. Valeu, Marcelo. E faço isso de coração. Gente, me chamasse amanhã de novo, eu estava aqui outra vez. Obrigado. Legal. Nós vamos marcar mais um momento para a gente falar do Círio. Tá bom, então. Tá bom. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí. Falou. Obrigado de coração. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Ô, Marcel, quantos filhos você tem? Que eu saiba, uma só. Uma filha? Que é casada com o Guilherme Giovannoni. Sua filha é casada com ele, é? Tem uma neta. Agora tem uma neta. Vem mais pro meio. Aí. Então, sua filha é do primeiro casamento, então, né? Isso. Então, eu tenho 2 do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. Um deles é o sócio da produtora aqui. Que legal. E a minha segunda esposa não quis ter filho, não queria ter filho. Aliás, ela se separou do primeiro marido, porque o marido queria ter filho e ela não, basicamente, né? Ela é médica também, Marcel? Ela é pediatra, pediatra. Então ela conhece bem criança, falou não. Não sei, ela tinha esse...
Mas você já tem uma filha, pô. Não precisa também ficar então. que nem eu, porra. Eu já... A minha mulher meteu na cabeça... Quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha um filho de 2 anos, o Estevão. E hoje virou meu filho. Tem 30 e poucos anos. Aí, depois, quando ele tinha 8 anos, ela meteu na cabeça que ela sonhava com uma criança e que a criança era o espírito que estava vindo, que é filho. Filho. Aí eu fui fazer uma entrevista com o Pelé em Brasília, quando ele era ministro, contei essa história para ele, né? Perguntei para ele dos filhos dele e tal, ele falou assim, sua mulher aqui tá certa, você é louco, você tem que ter filho. Eu falei, pô, rei, não é assim, pô. Não, já tem filho. Ele falou, não, pô. Travou. Iluminada. Peraí, chamou a secretária dele, Marcel, ligou para São Paulo, para quem? Roger Abdel Maci. Nossa senhora. Ligou pro Roger. O Roger pegou o telefone. Ô, Ceará, tá bom, viado? Tudo bem? Como é que tá a nossa cidade lá? Que o Roger era daqui também, né? Igual você também. Sim. Ô, viado, como é que tá? Não sei o quê. E a Ponte Preta, não sei o que lá. Eu já sei o que é. Eu nem falei nada, cara. Ele falou assim, já sei o que é. Você quer filho, né? Então tá bom. Você tá em Brasília? Eu falei, tô. Então, amanhã, você vai vir para São Paulo? Vou vir para São Paulo hoje. Ele falou, amanhã, 9 da manhã no meu consultório. Tchau. Bateu o telefone na minha cara. Aí eu fui no dia seguinte, falei para Raquel, né? No dia seguinte, fomos para São Paulo. E depois de 1 ano, nasceu o João Antônio, depois de 10 meses. Eu não sei quando que ele se perdeu, esse Abdel Maci, porque ele era bom, viu? Ele tratou da minha prima também. Porra, Marcel, eu vi todo o processo, bicho. Porque acho que era uma outra época. Eu vi todo o processo. Eu vi. Ninguém falou, eu vi ele fazer exame na Raquel. Nem foi ele que fez exame na Raquel, foi um outro médico. Aí veio a filha, ele fez em mim, pô, me enfiou uma injeção no saco, quase eu desmaiei, pô. Porra, 2 vezes eu desmaiei. Puta que eu pariu. Porra, uma injeção. Isso é muito amor, né? É muito amor. Injeção no grão. No saco, Marcel, injeção no grão, velho. Pá. Tem anestesia, né? Não, que anestesia, pô. Tá louco. Aí nasceu o João Antônio. Beleza aí. Nossa Senhora. Vamos embora então, Brenão? Vamos começar. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.